Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo e com Bela Lessa. Pois é, Renatinha, hoje vamos estar recebendo duas professoras de Direito Público e advogadas, Marina Lisboa e Natália Valença. Muito obrigada, meninas. E o tema de hoje é recessão e autoritarismo. Um tema bem complexo, mas bastante interessante para a conjuntura atual do nosso Brasil, né? Mas antes a gente até de falar do Brasil, porque o Brasil tem as suas peculiaridades, sem sombra de dúvida, e as meninas irão conversar por aqui. Mas antes de falar do Brasil, vamos voltar para o cenário global. Marina, conta um pouco para a gente sobre esse assunto. Olá, meninas, tudo bem? Pois é, falar um pouco de recessão democrática e no contexto global é um ponto muito interessante, ponto que pesquisamos em conjunto esse tema, e é um fenômeno que realmente vem acontecendo, a gente pode perceber isso há alguns anos, ali por 2018, 2019, na União Europeia, no mundo como um todo, e podemos falar até de exemplos, aqui no Brasil também, como vamos ainda conversar hoje, mas exemplos próximos e muito conhecidos, como Estados Unidos, na época Trump, né, que agora passamos por isso, mas exemplos de ataques que vêm ocorrendo, não só à democracia como um todo, mas a gente fala também de ataques ao judiciário, de ataques à liberdade de expressão, a gente pode falar também de imprensa, de instituições, a democracia como um todo, em todos os seus pilares, a gente percebe esses ataques. E a recessão democrática, a gente vai abordar isso ainda, mas ela costuma vir muito de maneira sutil. Então, ela vem acontecendo num pilar, num ponto ali, no outro acolá, e isso vai se intensificando com alguns líderes quando eles assumem o poder, né, Natália? Exato, e assim, é importante a gente perceber também que o senso comum é o de notar que existe ou democracia ou uma não democracia, mas existem uma série de variáveis, né, entre um e outro, e muitas vezes você está mais próximo de um modelo ou de outro sem nem perceber. E aí, um ponto curioso desse momento que a gente está vivendo é justamente que pela primeira vez, mais ou menos aí nos últimos 30, 40 anos, o mundo tem uma quantidade menor de democracias do que tinha antes. Então, a gente está começando a passar por essa virada de chave, de aumento de um processo de autoritarismo, mais autocracias do que democracias ao redor do mundo, e o Brasil também está inserido aí nesse contexto de recessão democrática, realmente de enfraquecimento, de um modo geral, dos pilares da democracia. Como é que a gente observa que o Brasil foi entrando nesse momento de recessão democrática? No caso do Brasil, a gente tem um marco temporal muito importante, que é o ano de 2019. Então, alguns indicadores que são bem relevantes assim, na nossa pesquisa, como, por exemplo, liberdade de imprensa, a independência do judiciário, eles sofreram um declínio muito significativo a partir de 2019. Esse processo ele já tinha se iniciado antes, então em meados ali de 2016, 2017, a gente começa a ver esse enfraquecimento. Também é importante notar que, como sendo um processo global, naturalmente o Brasil também faz parte disso. Mas no nosso caso, a gente vê um enfraquecimento bem pontual desses indicadores. Então, liberdade de cátedra, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, o aumento da questão das fake news, que é um fenômeno recente. Então, tudo isso tem realmente sido muito importante para esses indicadores aqui no Brasil. E é interessante falar também que muito se vê de notícias. Ligar a televisão, você vê essas notícias no mundo inteiro, no Brasil e tudo mais, mas existem, de fato, índices e fatores que corroboram tudo isso que a gente vem vivendo. Então, tem um dos que a gente mais utiliza e que acessa ao público como um todo, que é uma revista, um site, na verdade, chamado Videm. Você consegue fazer, né, colocar lá, abrir sua pesquisa e colocar vários fatores, então a gente consegue utilizar tudo isso. As ferramentas são inúmeras, são enormes e ficam realmente gráficos, a gente consegue ver de maneira global, consegue colocar só aqui no Brasil, por exemplo, consegue buscar os anos, como a Natália colocou. Exato. Então, como a Natália mencionou também, você coloca lá a partir de 2017, então, por exemplo, independência do judiciário, a gente consegue ver os índices caindo. Quando a gente traz lá, por exemplo, para a ditadura militar aqui no Brasil, você vê também o índice era de uma maneira e ele cai drasticamente. E é engraçado como, de fato, é uma onda, vem se repetindo, de fato, no mundo como um todo. Então, por isso que a gente fala que é uma onda de recessão democrática, uma onda global e que esses movimentos eles estão começando a se intensificar aqui. Só que
é um pouco diferente quando a gente fala até do contexto do que acontece aqui no Brasil, de fato, do que acontece, por exemplo, na União Europeia, na Hungria, na Turquia e em outros países. Então, aqui a gente ainda percebe alguns ataques mais sutis, né, Natália? Exato. É até difícil, assim, de você perceber no senso comum que isso tem ocorrido, porque são muito pontuais. Então, a gente não tem, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do STF, mas essas instituições passam a atuar com um pouco menos de independência. Então, em nenhum momento, por exemplo, a gente vê de forma expressiva o fechamento de revistas, de jornais, prisão de jornalistas, mas a gente tem um acréscimo realmente em relação à quantidade de processos judiciais abusivos contra jornalistas, processos utilizando inclusive a Lei de Segurança Nacional contra charges, contra tweets, e tudo isso acaba encorajando uma autocensura. Então, alguém que teria ali a intenção de fazer um determinado post e compartilhar uma opinião, deixa de fazer isso por receio de sofrer também essa retaliação. É uma censura indireta, né, nesse caso especificamente, mas que acaba produzindo ali efeitos muito semelhantes ao que a gente tinha, por exemplo, durante a ditadura. Então, a prisão de um jornalista desencorajava os demais. Isso tudo, o que é interessante da gente perceber, no caso do Brasil, é que tem ocorrido de forma muito rápida. Então, esses indicadores, né, que a gente tinha utilizado do Instituto Videm, da Freedom House e outros institutos internacionais, eles indicam que nos últimos 10 anos o Brasil passou por um processo muito rápido de autocratização, especialmente a partir de 2019. Então, hoje, no mundo, o Brasil está entre os 10 que mais se autocratizaram nos últimos 10 anos. Estamos no top 10. Estando, inclusive, em 4º lugar no relatório do ano passado. Então, quando a gente observa tudo isso, né, é muito comum o pessoal falar, mas e a Constituição de 88? Ela ainda está aí, né? Qual é o papel dela em tudo isso? A Constituição, ela proíbe censura, mas ainda assim a gente tem visto esses processos abusivos contra jornalistas, esse processo de silenciamento, né, nas redes sociais, apesar de termos ainda a Constituição. Mas é exatamente isso, né, a característica desse momento que a gente está vivendo de recessão das democracias. Então, não é um golpe, não é uma ruptura institucional, é uma perda gradual, né, uma perda gradativa desses índices de democracia que a gente está tendo. É como se a gente vivesse uma campanha de desmoralização do STF, de alguns órgãos de imprensa que já eram consolidados e respeitados. E aí a gente vai vendo isso tudo disseminado nos últimos anos, como a gente não via. Mas isso faz parte também do processo da evolução histórica da humanidade, de que há, de fato, uma autorregulamentação em relação à democracia, e nos estados de crise há um prejuízo, digamos assim, que pode representar um retrocesso significante ou não. Esses indicadores, eles avaliam o retrocesso democrático relacionados única e exclusivamente a ações do governo para com a democracia ou também de toda a sociedade? São indicadores gerais? Depende muito do índice, né? Assim, é muito interessante a análise que o Instituto Videm faz e que a Freedom House também faz, porque depende muito do indicador que você utiliza. Então, por exemplo, em relação à censura, a gente tem tanto os indicadores de atuação do governo federal contra jornalistas, como também a ausência de esforços dele para evitar esse tipo de movimento. Então, tudo isso vai depender muito. Em relação à independência do judiciário, né, Mari pode falar um pouco mais, mas a gente também tem essa variação de quem é o ator que está fazendo isso, que está promovendo tudo isso. Então, em relação, por exemplo, aos processos contra jornalistas, a gente tem uma mudança aí significativa entre meados de 2018 para cá, especialmente as últimas eleições presidenciais, porque antes, né, era muito comum políticos processarem jornalistas, então por difamação, calúnia, especialmente em épocas de eleição. E aí a gente passa a ver, na prática, uma atuação maior do Ministério da Justiça, uma atuação do Ministério Público, a Polícia Federal abrindo inquéritos que depois acabam sendo arquivados, denúncias de pessoas que são pessoalmente ligadas ao presidente da República, seus familiares, seus ministros, uma atuação da Secretaria de Comunicação contra jornalistas. Então, a SECOM, hoje, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência, ela se tornou um órgão de propaganda, que não acontecia antes. Então, o Twitter da SECOM, ele serve muito para fazer a propaganda dos atos do governo e não para fazer aquele agenciamento da comunicação, de fato, como a gente via antes, né? É uma importância, falando de ASECOM especificamente, porque, explicando até, Natália pesquisa mais esse ponto da liberdade de imprensa e eu gosto mais do judiciário. Sou muito apegada ao judiciário quando a gente fala de pesquisa. Mas essa preocupação com as aparências
De fato, é uma preocupação dos governos quando a gente fala de um momento de recessão democrática. E essas instituições, podemos falar de imprensa, do judiciário, do STF, como vocês colocaram, são realmente instituições que se colocam de encontro com esses governos que a gente pode até colocar agora governos populistas. Então, é aquele momento de enfrentamento. Então, o representante político, né, o presidente, vamos colocar assim, tenta avançar nas pautas que quer e não consegue por conta de um judiciário que é forte ou que ainda é independente naquele momento, por conta de uma imprensa que vai lá, faz uma declaração, uma publicação, mas aí, do outro lado, a gente começa a ver esses ataques. Então, quando esses ataques começam a surgir, a gente, de fato, começa a enxergar essas atitudes mais autocráticas, esse momento de recessão muito maior. Então, acho que é nesse ponto, né, essa virada de chave que a gente começa a perceber em que momento que a gente está inserido. Exato. Acho que, por exemplo, o ambiente universitário, ele é um termômetro muito importante nesses momentos. Assim, atualmente, a gente não tem nenhum tipo de restrição muito clara à liberdade de cátedra, por exemplo. Então, o professor, em tese, tem a liberdade dele. Mais ou menos. É. Não, porque as aulas online, de certa forma, elas trouxeram uma forma de censura. Exatamente, exato. E assim, além disso, né, a gente, apesar de não ter diretamente, por exemplo, um policial gravando uma aula, como acontecia no momento da ditadura militar, mas a gente tem, por exemplo, falas de pessoas do governo, especialmente do governo federal, encorajando alunos a retaliarem o professor, acusando a universidade de ser um ambiente político, de uma ideologia específica. Então, tudo isso acaba levando a uma autocensura realmente dos professores, evitam entrar em temas que são um pouco mais espinhosos, coisas que antes não teríamos nenhum tipo de receio. Então, é um termômetro interessante para mostrar como é esse momento. Nada é muito direto, nada é muito claro, não há uma ruptura, né? Não há uma data que a gente possa dizer, a partir desse momento, estamos vivendo um novo momento, um momento diferente na nossa democracia. Não é isso, é uma coisa muito mais gradual. Aos poucos, as pessoas vão perdendo essa liberdade, né? Vão abrindo mão, de certa forma, por receio de algum tipo de retaliação. Às vezes não há nem essa percepção. O povo como um todo, né, estamos aqui conversando, obviamente, Exato. Mas a população como um todo não tem nem ideia do que está passando, do momento que está passando. A gente fala muito que não existem tanques nas ruas ainda, né? É uma frase muito clássica para a gente que pesquisa isso. Mas existem esses ataques graduais e sutis em todas as esferas do governo, em todas as instituições. E o fortalecimento de discursos de ódio. Né? Exatamente. Que aí a gente começa a ver eles sendo proliferados pela população em geral, por uma pessoa comum, que antes não opinava nada sobre o STF. Hoje em dia todo mundo opina sobre o STF, sobre o judiciário. Todo mundo conhece tudo, né? E o estado de crise também que nós vivemos, né? A recessão econômica, financeira também faz com que as pessoas elas fiquem mais abertas para a flexibilização das questões democráticas. Porque nesse momento em que ele mais vai precisar do Estado, o Estado ali vai ter um poder maior de manipulação, se for o Estado que está oferecendo recesso à democracia. Exato, e assim, esses momentos é muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque também, né, como é que acontece esse movimento, né, de onde é que ele surge? Ele surge, dentre outras coisas, de uma descrença na própria democracia. Então, o cidadão comum, ele começa a achar que esse modelo que a gente tem, ele não funciona. Se não funciona para mim, então ele não funciona, ele não é mais do meu interesse, e ele vai às ruas e pede intervenção militar e coisas desse tipo. É muito típico desse momento que a gente tá vivendo, né? É muito comum, inclusive, diversos pesquisadores que relacionam as crises, né, cíclicas que a gente vai tendo das democracias a crises econômicas. Então, a gente teve aquela onda de crise econômica em 2018, aqui no Brasil um pouco mais tarde, mas que também aconteceu. E, coincidentemente, né, como uma das consequências, esse movimento. Mas eu também acho que é um indicador de como a gente precisa ser mais vigilante em relação à democracia. Eu acho que foi um erro, e na verdade, um erro, a gente achar que pelo fato de termos aí a Constituição de 88, pelo fato de agora termos instituições mais sólidas, que o problema democrático estaria resolvido. E aí, em muitos momentos, a gente deixa de incluir determinadas pessoas nas nossas pautas diárias, a gente deixa de debater, né, as consequências de termos uma democracia, de como é que a gente vai lidar com o que aconteceu antes. Então, a gente talvez tenha pecado um pouco em relação a essa vigilância da nossa democracia, e agora a gente está vivendo isso, né? Mas, de novo, o Brasil ainda é
Eu sou bastante otimista, o Brasil ainda é uma democracia, nós ainda temos espaços como esses para discutirmos, para darmos aqui as nossas opiniões, pontos de vista, discordar, mas realmente é muito importante que a gente faça esse tipo de alerta, porque são enfraquecimentos, né? Então as bases estão cada vez mais fracas, estão cada vez mais frágeis, e momentos como momentos eleitorais, que são muito sensíveis, naturalmente já são muito sensíveis, podem ser aí uma porta de entrada para alternativas cada vez mais autoritárias, e aí talvez daqui a 2, 3 anos a gente passe a ter aí uma dificuldade maior de ter momentos como esse. Marina, a insegurança jurídica ela é avaliada também como um dos indicadores? Sim, a gente pode falar com certeza de segurança jurídica, e aí entra justamente numa das maiores críticas do Supremo Tribunal Federal, se a gente fala aqui do Brasil, porque há uma dificuldade, de fato, de quem não está inserido no direito, né, seja advogado ou não, mas que tenha pelo menos passado por uma graduação, né, o curso que a gente fez. A gente veio aqui debater, fazer um programa com 2 grandes criminalistas para tentar entender a decisão do Supremo. Eu digo a você, não foi difícil, muito fácil, não. Pois é. E a gente entra até no ponto do ativismo judicial, que é outra coisa que eu pesquiso também, pesquisava mais, mas é um tema muito caro que... Tudo, para quem não conhece o tema, tudo é ativismo judicial. Então, uma decisão que houve uma interpretação maior, né, do que está ali no texto da Constituição, por exemplo, é ativismo judicial. E aí é positivo ou é negativo? Isso dá brecha, isso não dá. Bom, talvez seja até um ponto aqui para uma outra conversa. Mas sim, essa insegurança jurídica pela população que já tem todo esse discurso de ódio, não só pela instituição da STF, mas agora a gente fala também de maneira pessoal. Os ministros do Supremo começam a ser atacados, né? As figuras, as pessoas conhecem os nomes de todos. Então, essa insegurança jurídica, que eu não diria certamente uma insegurança jurídica, mas essa percepção de insegurança na população, de fato, gera anseio, gera todo esse ódio e gera esse discurso por parte do governo federal, que a gente tem aqui no Brasil, obviamente, esses ataques reiterados. Então, do mesmo modo como a Natália falou, da imprensa, da liberdade de imprensa, dessa autocensura, a gente começa a ver também esse medo dentro do judiciário. Natália, a gente tem percebido nessa nova sistemática de desmoralização, digamos assim, das instituições, tudo, um papel muito ativo das redes sociais. Como é que isso funciona? Inclusive, é um fenômeno bem recente, né? Não só as redes sociais como a gente conhece hoje, mas a própria independência do cidadão, de poder ter ali ao seu alcance um palco gigantesco, né? Então, qualquer pessoa alcança uma quantidade indeterminada de pessoas. E isso é muito importante porque acaba sendo, de um lado, né, um fator de independência da sociedade, de aumento do alcance do conhecimento mesmo. Então, quantas vezes a gente não utiliza dessas redes de comunicação para se aproximar de pessoas, para compartilhar conhecimento, mas também tem um outro lado, né, que é o compartilhamento de fake news, de desinformação. Agora, na pandemia, eu acho que a gente viveu muito isso, e especialmente em matéria de saúde pública, né, que é um tema bem sensível, o compartilhamento aí de tantas informações, tanta desinformação, que acaba, de fato, prejudicando a própria democracia, porque o direito à informação ele é um direito constitucional também. Então, o direito de você ter o acesso ali a uma plataforma em que você vai conseguir alcançar um número indeterminado de pessoas é importante, mas também esse outro lado é um lado que a gente está ainda aprendendo a conviver. E certamente isso é um fator muito importante nesse momento de recessão democrática, porque a forma como o algoritmo funciona, como tudo isso vai se desenrolar, varia muito. Então, a gente tem visto, por exemplo, um aumento muito grande em relação à plataforma sobre discursos de ódio, discursos mais intolerantes. Marina, e falar aí que a gente tem muitos exemplos sobre isso, né? Muitos. Nas eleições dos Estados Unidos, a gente pode até ver isso. Tem até documentários sobre, né, toda a manipulação dentro do Facebook, dentro do Instagram, para se realmente levar a quem ganhou as eleições. Então, você manipular, de fato, esses meios de comunicação, com certeza é um dos grandes fatores que a gente vê, não só em eleições, mas em tudo que a gente pode falar em relação à recessão democrática como um todo. Aliás, a gente estava comentando antes do início do programa que tem uma leitura imperdível sobre essa temática, né? Sim, Qual sim. Como as Democracias Morrem, é um livro muito bom. Lemos inteiro, né, Natália? É um livro que ajuda muito, assim, a gente a entender esse momento global. É um livro que não é tão focado no Brasil, mas também menciona, né, o processo no Brasil, como é que está acontecendo. E é muito interessante para a gente ter um panorama geral de como é que isso tudo tem ocorrido. Até etapas de como tudo acontece, como pode ocorrer para o futuro e como já aconteceu no passado, para que a gente possa ficar de olhos bem abertos.
Exato. Então vamos ficar atento, porque a gente quer viver num país democrático. Já estou ligadíssima nisso tudo, já faz tempo. Agora, hoje, a gente teve uma aula de 2 jovens advogadas. Foi um prazer recebê-las aqui, meninas, e muito feliz de ver aí que o futuro da advocacia está entregue em boas mãos. Sigam aí representando a gente. Deu orgulho, eu senti um orgulho, assim, uma felicidade dessa advocacia pernambucana estar aí florescendo desse jeito. Bem, foi isso. Agradeço a todos vocês e até a próxima.